Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Eu sou Yara Viana, Yaya, e hoje a gente vai ter essa live aqui do Dia Internacional contra a LGBTfobia. É um dia muito importante para a luta, né, de toda a comunidade LGBTQIA+. Hoje nós teremos duas convidadas super importantes para a gente, para a nossa luta, para a nossa representatividade dentro dos espaços de tomadas de decisões políticas do Brasil, a Samara Sóstenes e a Vivi Reis, a Samara do Quilombo Periférico, a Vivi, que é lá do Pará. A gente está aqui esperando para elas chegarem. Boa noite a todas, todes e todos que estão chegando. Espero que a gente consiga conversar muito aqui hoje, que a gente possa se fortalecer mesmo à distância, né, num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, e principalmente aqui com esse presidente genocida, negacionista, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, bifóbico, que ocupa o governo federal do nosso país, né? Então é um momento muito difícil. Tô até um pouquinho nervosa. Samara chegou? Pode entrar, Samara. Você sabe como é que faz, gente? Como faz para a pessoa entrar? Eu convidei você para entrar, Samara. Se quem tiver aí online tiver umas dicas para explicar, eu mandei o convite, agora eu não sei como é que você faz para entrar para... Deixa eu ver. Opa, peraí, Samara. Vê se apareceu para você. Aí. Ai, agora sim. Boa noite, Samara. Olá, boa noite. Vocês me escutam bem? Eu te escuto. Deixa eu pôr o fone. Para quem chegou agora, vou apresentar a Samara, uma das nossas convidadas especialíssimas no dia de hoje. A Samara é travesti, baiana, co-vereadora da mandata coletiva Quilombo Periférico aqui em São Paulo. A Samara estuda meio ambiente, atua no movimento de moradia, no movimento negro, no movimento LGBTQIAP e no movimento de mulheres. Eu não sabia que você estudava meio ambiente também. Estudo meio ambiente, técnico em meio ambiente pela ETEC, né? Em São Paulo, ETEC Guaraci Silveira. Tô aí caminhando para os finalmente, né? Me formo se Deus quiser, né? A gente está em tempo de pandemia, tem sido, né, desafios, né? Acho que para qualquer estudante, né? Não estar em sala de aula. Eu que vivi durante vários anos não estando em sala de aula por várias infinidades de questões e aí quando eu tenho, né, o privilégio de ocupar um espaço com o meu corpo, de ocupar um espaço, né, que é meu e dar close na ETEC, sendo bem recebido e sendo bem tratado, aí vem a pandemia e a gente não pode participar, mas tem sido muito legal, principalmente a experiência de discutir, trazer questões sempre políticas com os alunos, principalmente o que converte com a questão do meio ambiente. Tem sido uma experiência bem bacana. Eu só vou ligar a luz aqui, acho que eu tô escura, né? É, tá um pouquinho. Acho que Ligar se um ligar fica pouquinho. melhor. Acho que ficou um pouquinho melhor. Queria mandar um beijo para Transresistência, que acabou de entrar aí na live, para o El, da Maloca Socialista, falar do meu presente. Hoje estou usando pela primeira vez a camiseta da Maloca Socialista, que é uma corrente do PSOL, que atua na periferia, né, aqui da Zona Sul de São Paulo. E tem sido muito bacana conversar com
com essa corrente, né, com esse projeto político da Maloca Socialista. Eles trazem a pauta LGBT também muito forte, né, com discussões, e está sendo muito bacana conhecer mais uma força e mais uma resistência dos movimentos periféricos, em especial do movimento LGBT. Ah, que legal. E é muito importante, né? Porque até quando a gente pensa numa data como essa e todas as interseccionalidades que fazem parte da nossa comunidade, né? Você pensar em LGBTQIA+, dentro da periferia, são realidades completamente diferentes. Eu estava pensando hoje sobre o Paulo Gustavo, por exemplo. É muito fácil para o Brasil amar uma pessoa, um cara gay, branco, milionário, que fez o seu filho com barriga de aluguel nos Estados Unidos e que representa também uma coisa do capitalismo e tudo mais. E quando a gente fala de pessoas LGBTQIA+, periféricas, que estão super vulneráveis, como é que a mesma sociedade, né, que apagou o Cristo Redentor para um minuto de silêncio pro Paulo Gustavo, como é que essa mesma sociedade trata a gente, né? Assim como em relação a Pablo, que é, né, uma das pessoas mais ouvidas no Brasil, e ao mesmo tempo a gente é o país que mais mata as pessoas trans, né, no mundo. Sim. E eu Sim, e queria... até quando a gente fala de saúde, né, acesso à saúde. Esses dias mesmo eu tenho um relacionamento transcentrado, né? Eu namoro com um homem trans, queria aproveitar e mandar um beijo, né, para ele. E a gente pensa em ter uma família, né? Constituir uma família e ter os nossos filhos biológicos, enfim. E para casais, né, homoafetivos, casais lésbicos, casais homossexuais, casais trans, não existe política, por exemplo, para tratamento de fertilidade. Eu, como uma mulher trans, uma mulher lésbica, um casal bissexual, um casal de gays, eles não têm acesso, por exemplo, a um tratamento pelo SUS, que eles possam fazer um tratamento de fertilidade, ser acompanhado nesse processo, né? E a gente não. E por quê? Por que as pessoas cis elas têm esse direito e nós, como pessoas trans e pessoas LGBTs, não temos esse direito, né? Então, até o nosso direito à família é negado pra gente, né? São muitos direitos que são negados e o direito à família. A gente também quer ter família. A gente quer ou adotar ou ter os nossos próprios filhos, né? A gente quer procriar, a gente quer ter tudo que uma família normal também tem, porque a gente também é feito de amor e a gente também quer amar. Então, quando eu fico sabendo dessas coisas, assim, eu fico muito triste, né? E fico sabendo que quanto mais, cada vez mais a gente vai precisar de muita luta para poder reverter todas essas situações e essas mazelas aí que a sociedade e esse projeto político genocida nos enfrenta. Exato, né? Porque o acesso à saúde não tinha que ser uma questão de privilégio. E dependendo do tipo de corpo que você tem, né? Você vai ter um tipo de atendimento se você conseguir chegar até esse lugar para ser atendido, né? Isso é uma das pautas muito importantes para a gente levantar no dia de hoje também, né? Sim, sim, sim. Hoje eu tá tendo um relacionamento transcentrado, me traz muitas questões, né? Eu tenho relatos, por exemplo, de homens trans que também que aconteceu comigo, né? Aconteceu com o meu namorado às vezes não conseguir um posto e pedir um teste de gravidez. Que ele chega lá um homem, né? Um homem trans, mas que tem sua passabilidade, e as pessoas se sentem incomodadas e querem saber por que um homem está fazendo um teste de gravidez. Ele está fazendo um teste de gravidez porque ele é um homem que tem um útero e que tem possibilidade de engravidar. E é o direito dele. E é um direito de ele ser tratado normal, né? Não ser tratado como uma coisa absurda que está acontecendo ali. Enfim, e acho que a gente, né, isso traz muitas questões para esses corpos, e principalmente para os corpos LGBTs, assim. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, eu fui no médico pela primeira vez, né? Por conta de um sangramento, e enfim, né? E eu lembro como o médico me olhou na minha cara e falou assim: olha, você tá com esse sangramento porque, né, vou falar a palavra que o médico falou que o meu ânus não foi feito para dar.
né? E ele mal olhou na minha cara e falou assim: olha, ele não foi feito para fazer o que você faz. E é por isso que tá sangrando. Se você não fazer o que você faz, ele não vai sangrar. Assim, e bem escroto mesmo. E aí eu lembro que eu decidi não passar mais no médico, né? Porque eu me senti muito mal, eu me senti muito constrangida. Hoje, graças a Deus, né? O SUS aqui em São Paulo, eu faço tratamento hormonal pelo SUS, tenho um acompanhamento que é muito bom, que é maravilhoso, mas eu sei que, por exemplo, pessoas de outros estados não têm esses acompanhamentos, né? Não tem, Uhum. infelizmente, né? Eu vejo muitas meninas que saem, né, de outros estados, que saem de outros locais para buscar ou tratamento hormonal, ou programas, por exemplo, como Transcidadania, no qual eu fiz parte desse programa. Eu fui estudante, né? Eu consegui me formar através do programa Transcidadania. Eu consegui, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar, né, com os profissionais, com a questão do acolhimento, conhecendo essa política pública que oferece atendimento, né, atendimento de saúde, né, tem psicólogo, tem assistente social, tem pedagogo, tem advogado. Então, foi muito importante conhecer, né, essa política e saber quanto que ela é importante para a cidade, mas que ela não está em todo lugar, né? Ainda tem, por exemplo, tem muitas meninas do interior de São Paulo que vêm para São Paulo, para a capital, para poder ter esse acesso, né? Esse acesso a esse atendimento, acesso ao SUS, acesso à harmonização. Então, acho que é um debate também que a gente precisa fazer. Eu acho que nesse 17 de maio a gente precisa lembrar que a gente também precisa de saúde, né? A saúde é importante, o SUS é maravilhoso, o SUS precisa ser defendido, né? E políticas públicas efetivas para as pessoas LGBTs precisam ser realmente criadas, porque a gente foi um povo que foi esquecido, né, durante muito tempo. E lembro que até alguns anos atrás, hoje por conta da minha trajetória, eu sou chamada para falar desde moradia, meio ambiente, questões de gênero, mas durante muito tempo eu fui chamada para falar sobre DST e AIDS. Como ser travesti, ser gay, era só falar de DST e AIDS. Não que a gente Uhum. não precise falar de DST e AIDS, a gente tem que falar, mas a gente tem que falar de tudo, mas não é a nossa pauta, nossos corpos, eles não são apenas isso, né? Não é a nossa pauta, né? Não é a nossa pauta principal, né? A gente precisa falar, a gente tem o dia 1º de dezembro, que é o dia da luta e do combate, das pessoas que vivem com HIV e AIDS, isso é importante, mas a nossa pauta LGBT não pode ser só resumida a isso, também como só não pode ser resumida às outras coisas. Eu acho que a gente precisa estar em todos os lugares e todos os espaços, porque afinal de contas nós somos corpos iguais a qualquer outros corpos que estão aí. Exato. Está falando do SUS, pelo que eu vi, a Vivi chegou aqui, eu vou chamar ela para ficarmos nós três. E a Vivi, uma das coisas que ela luta é que ela é uma das grandes defensoras do SUS. Chamei você também, Vivi. Gente, eu nunca fiz assim com várias pessoas. Vamos ver como é que é isso. Eu também nunca fiz. Boa noite a todo mundo que está aqui, todo mundo que está chegando. Podem ir colocando suas perguntas que no final a gente abre um tempo. Olá, Vivi! Oi, pessoal. Olha só, eu acabei de desembarcar aqui em Brasília. Acabei de chegar, tô procurando um lugarzinho que dê para eu falar com mais tranquilidade com vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguimos. Ai, que bom. Que só tem um voo agora para vir para Brasília e acabou que com a chuva também atrasou. E eu tô chegando agora, então para não perder esse compromisso, né, em estar com vocês aqui hoje, eu vou ter que falar daqui do aeroporto mesmo. Só estou arranjando um lugarzinho aqui para que a gente possa falar com mais tranquilidade. Acho que eu já achei um lugar bom para a gente não precisar esperar mais um pouco, né? Vamos conversar logo. Tá Pronto. bom. Vou apresentar a Vivi aqui para o pessoal. A Vivi é deputada federal pelo PSOL do estado do Pará. Ela é fisioterapeuta, mulher preta, bissexual,
feminista, defensora do SUS, amazônida, e na trajetória política da Vivi, ela foi a mulher mais votada para vereadora em Belém. Parabéns, mulher. Obrigada, gente. Assim, é importante a gente destacar que hoje, né, está no espaço, nesse grande espaço de poder, que é o Congresso Nacional, sendo uma mulher negra da Amazônia e bissexual, muito bem casada, graças a Deus, e as deusas. Isso faz de nós, nos traz um desafio muito grande. Um desafio de estar rompendo, né, várias barreiras que sempre nos colocaram no local da submissão, né? Não sei se vocês vêm acompanhando. Quem não me segue aqui, dá uma olhadinha depois nos nossos vídeos, nas plenárias, nas comissões, né, nas sessões de plenário, em que várias vezes eu sou alvo de ataques, né? Ataques por parte de deputados bolsonaristas, né? Ataques, inclusive, por algo tão simples, né? Que é sobre o direito, para a gente deveria ser tão simples, que é o direito de ser família, né? Recentemente, uma deputada insinuou, né, que eu não era tão mulher quanto ela, porque eu não tinha uma criança, um bebê, né? Porque eu não tinha uma família, porque enquanto na casa dela tem um bebê, na minha casa tem um cachorro. Então, assim, como se a nossa forma de ser família, né, fosse negada. E é claro, né, eu não vou de forma nenhuma querer ocupar o lugar da maternidade que hoje não tenho, né, hoje eu não sou mãe, mas e se nós, mulheres que amam mulheres, queiram ser mães? Será que não podemos ser mães? Podemos, devemos. Né? Eu acho que essa é uma pauta política também importante. Dizer que nós queremos sim ser família. Nós queremos ser reconhecidos como família. Que as nossas famílias existem. E que nós não vamos aceitar que nos coloquem nesse lugar daquelas que são contra a família. Acho que esse discurso fundamentalista é muito comum. De dizer que você que é uma pessoa lésbica, bissexual, gay, é uma pessoa que não constitui família. E quando se trata, por exemplo, das travestis, transexuais, pessoas não binárias, aí eu peço licença e todo respeito a Samara, porque não é o meu lugar de fala. Então, nunca que eu vou tomar esse lugar de fala, mas eu estou aqui num lugar em que, infelizmente, nós não temos nenhuma mulher travesti no Congresso Nacional, nem deputados, nem senadores, nenhuma mulher travesti. Então, enquanto não tivermos nenhuma mulher travesti, os nossos corpos de mulheres lésbicas, bissexuais, vão ter também que mostrar, ecoar, gritar a importância de ter, sim, travesti, pessoas não binárias e pessoas trans nesse espaço da política institucional. E eu falo como alguém que batalhei, bati o pé para que a gente tivesse na nossa assessoria uma pessoa trans, né? Hoje nós temos um homem trans, que também é um artista paraense e que também é alguém que hoje a gente fez uma reunião com algumas coordenadorias lá de Belém, diversidade sexual, de antifascista e coordenadoria da mulher. E quando ele se apresentou, né, que o Juliano, que é na nossa assessoria, ele falou assim, eu nunca tive experiência na política institucional, é a primeira vez. Aí eu olhei para ele e disse assim, eu também nunca tive, é a primeira vez. Eu iniciei como deputada sem experiência na política institucional. E é entender que a gente não é porque a gente nunca teve essa experiência que a gente vai dizer que nós não vamos ser capazes. Ao contrário, a gente tem que dizer, nós vamos meter nossa cara aqui, nós vamos botar o pé na porta, nós vamos ocupar, nós vamos virar essa mesa do poder e dizer que os nossos corpos precisam sim também estar na política institucional, precisam sim ter o poder de decisão, precisam sim seguir movendo e transformando essas estruturas. Obrigada. Só para eu fazer uma introduçãozinha para quem chegou agora, né? Boa noite para todo mundo. Lembrando que o dia 17 de maio, né,
foi o dia, em 1990, há 31 anos atrás, é uma data super recente, né, pensando historicamente, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, né? E isso é muito importante, porque a partir desse momento a gente pode exigir os nossos direitos como seres humanos capazes de lidar com a própria vida, e a gente pode combater todo tipo de cura LGBTQIA+ fóbica que possa existir no planeta, porque a gente tem isso garantido. E a importância dessas duas moças que estão aqui hoje conversando com a gente, para garantir que a gente tenha políticas institucionais que cuidem da nossa comunidade, né? Que representem a gente nos lugares onde estão os tomadores de decisão, onde são construídas as políticas para a nossa população. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, estou até um pouco emocionada, eu quero agradecer muito. Pode começar um pouquinho, Samara, falando um pouco como é que está sendo essa experiência, como você enxerga o movimento LGBTQIA+, nesse ano de 2021, que a gente está vivendo essa pandemia, e também todo o seu processo, né, na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo. Conversa com a gente um pouquinho. Ah, sim. Também queria dar uma boa noite, né? Que eu cheguei já de supetão. Nem boa noite a todos, boa noite a todas, a todos que estão aí nos assistindo agora ao vivo e que também vão nos assistir, né, ao decorrer da semana. Vivi, maravilhosa, muito feliz, né, por ter mulheres, né, nos representamos aí na alta. Como que deve ser complicado, né, para uma mulher estar nessa posição que você está lá em Brasília, né, com tudo que se acontece, né? Eu acompanho muitas das coisas que acontecem na Lesp, eu acompanho as coisas que acontecem na Câmara, mas eu imagino que em Brasília o machismo e as questões de gênero devem ser muito mais fortes, né? Então, força, mana, muito axé aí, e eu queria dizer que a gente está juntas sempre, né? Esse ano foi um ano que a gente pode dizer que foi um ano bom para os LGBTs, em especial para as mulheres trans e travestis, que no Brasil todo conseguiram um espaço de discussão e poder, inclusive eu. Né? Em São Paulo a gente teve Erika Hilton como uma mulher mais votada, a gente teve Caroline Yara e Samara Sóstenes como co-vereadoras, a gente teve homens trans também, a gente teve outras mulheres trans como também vereadoras em outra cidade, como Felipe Brunelli, né? Mas a gente também teve já muita repressão, né? Já em janeiro, por exemplo, tivemos ataques contra LGBTs, eu mesmo fui uma pessoa que sofri, né, disparos a tiros efetuado em minha casa, né? Tive que mudar minha rotina, né? Uma tentativa de silenciamento, né? Eu vejo como um atentado político e também como transfóbico, porque foi na semana da visibilidade trans, na semana que nós, mulheres trans e travestis e pessoas e homens trans, levamos as nossas pautas para o centro do debate, né? Então ter esse ataque foi um marco muito, né? Hoje a gente vê a vereadora do Rio de Janeiro, de Niterói, que está saindo do país, né, por conta de está sendo ameaçada, né, de morte, então ela tem que sair. A Filipe Brunelli também sofreu muitas ameaças nas suas redes sociais. E a gente vê como que o nosso enfrentamento tem que ser diário, né? No mesmo ano que a gente vê um aumento de quase 400% de mulheres trans na política, que é muito bom, que é maravilhoso a gente ter a nossa representatividade, né? Durante décadas e anos, a gente não podia sair durante o dia. E hoje a gente está na Câmara de Vereadores. Então, isso é uma evolução, né? Se eu pensar há 30 anos atrás, por exemplo, mulheres trans não existia nome social, não existia políticas públicas, né? As travestis ainda são tratadas, mas eram muito mais tratadas como marginal. Eu lembro em um dos relatos que eu fiz com uma travesti, que ela tinha mais ou menos uns 60 anos, que é histórico, né? Porque a nossa expectativa de vida é real de 33, de 35 anos. Eu sei porque todo dia eu perco uma mana muito jovem, né? Então isso é real. Então quando a gente
ver uma travesti de 60 anos, ela precisa ser glorificada. E essa mesma travesti, ela me contou um relato de que muitos anos atrás, quando uma travesti morria, elas não poderiam, não que essa travesti ela ia ser enterrada como indigente, ela não ia ter um enterro decente, nem com a família, nem com as amigas, que as travestis não poderiam participar do enterro. Então, o que elas faziam? Elas compravam cachaça, iam beber, iam comemorar. E elas iam beber e comemorar porque elas estavam alegres. E elas estavam alegres por quê? Porque naquele dia, aquele sofrimento da mana dela tinha acabado. Né? Naquele dia, elas estavam felizes porque aquela vida dura, de sofrimento, tinha acabado e elas tinham certeza que essa mana que morreu, que muitas vezes morreu mesmo violentamente, tragicamente, tinha encontrado a paz e estava muito melhor do que elas que estavam naquela luta. E esse relato me marca até hoje, né? Em saber que muitas vezes nós, pessoas trans e travestis, preferimos a morte do que viver da forma que vivemos, né? E aí, aproveitando essa fala, eu queria falar sobre uma pessoa muito especial, que é Demétrio de Campos. Hoje tem 1 ano do seu falecimento, um homem trans negro, que não sei se é a mãe do Demétrio, Dona Ivone de Campos, está nos assistindo, mas queria desejar muita força para a senhora, Dona Ivone. Conheci você, conheci o seu trabalho, a sua militância, a sua caminhada. Seu filho morreu por conta de um Estado que é racista, que é genocida, que é transfóbico. Né? Por muitas vezes, nós, mulheres trans, travestis, homens trans, vemos o suicídio como a única forma que a gente tem. A gente não vê outra saída. O Estado não dá outra saída pra gente, né? E a gente se suicida de várias maneiras, né? Quando a gente sai... Eu fui profissional de sexo, trabalhei na rua, e muitas vezes eu sabia que eu poderia não voltar. E tava tudo bem, porque se eu não voltasse também, não ia fazer muita diferença na minha vida, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma perspectiva de vida e a questão, né, a questão da saúde mental das pessoas LGBTs, ela é muito complexa, né? E principalmente quando a gente fala de pessoas trans. Hoje a gente tem 2 números de assassinato, né? As mulheres travestis, elas são assassinadas brutalmente, enquanto os homens trans têm o recorde de suicídio. Né? E a gente precisa olhar para esses dados e a gente precisa entender o porquê que isso acontece. Então, queria dizer para muita força para Dona Ivone, né? A gente está junto. Seu filho foi um guerreiro e lutou muito, né? Mas ser um corpo trans, ser um corpo artista, ser um corpo preto, não é fácil. E nunca vai ser fácil. Mas a gente está aqui para resistir por você e para os outros que virão. Então, essas são minhas palavras, gente. Desculpa que eu também fico emocionada porque essa data de hoje também me traz muitas reflexões. Demétrio presente. Presente. Demétrio presente. E a gente luta por uma sociedade que que rompa com isso, né? Não dá pra gente aceitar. Não dá pra gente aceitar que a vida das travestis, das pessoas trans, das pessoas não binárias seja uma vida indigente, né? Como a Samara bem falou, que eram pessoas enterradas como indigentes. Não dá pra gente aceitar isso, não dá pra gente deixar que esse ciclo de violência continue, né? Acredito que hoje, com o governo atual, que já está com seu título genocida marcado, né? Ele tem alvo, né? E os corpos LGBTs também são alvos desse governo. E é um momento de cada vez mais a gente precisa se organizar, a gente precisa dizer, não, espera lá, não vamos deixar. Não queremos mais chorar sobre os corpos das nossas. Não queremos mais beber sobre os corpos das nossas. Como a Samara contou, né? Que era feito essa comemoração porque a pessoa teve, enfim, paz. Nós queremos que as nossas tenham condição de trabalho, de renda, de lazer, de alimentação. Hoje, muitas pessoas passam fome. A maioria são pessoas negras, são pessoas da periferia. Muitas mulheres travestis, pessoas trans, mulheres lésbicas e bissexuais. Estão hoje vivendo numa situação subhumana. Essa que é a palavra.
né? Subhumano. A todo momento a gente recebe notícia de pessoas que não conseguem mais nem comprar o pão do dia. E isso é muito grave. Isso aí é uma falta de política pública gritante, né? É um auxílio emergencial que não tem. E, às vezes, a pessoa não tem nem condição de ter acesso a alguns direitos, porque não tem o seu nome social reconhecido, né? Não consegue, às vezes, raramente, quando consegue um emprego, sofre transfobia dentro desse emprego, né? Então, são coisas que são naturalizadas, muitas vezes, infelizmente, e que nós não podemos deixar que isso siga sendo naturalizado. A gente precisa pensar mesmo nesse enfrentamento. A vitória que tivemos no ano de 2020, com várias mulheres travestis eleitas, e que, infelizmente, são vítimas de violência política, como a Samara foi, aí eu já presto toda a minha solidariedade. Naquele momento nós também, né, colocamos para o mundo saber, gritamos, não vamos deixar, ela não está sozinha, entendeu? Nós não estamos sozinhas, nós não andamos sozinhas. Então, quando acontece essa violência, a gente não pode naturalizar e dizer, beleza, tudo bem. Não, a gente tem que chegar e dizer, não deixaremos, não vamos interromper, assim como disse Marielle Franco. Não vamos perder mais nenhuma. Chega, chega. Então, eles, né, essas pessoas que aplicam essa política vão ter que entender de qualquer jeito. E nós temos que cada vez mais estar bem organizadas. Aí eu já parabenizo o setorial LGBT do PSOL, né, que está aqui organizando, né, o pessoal de São Paulo, que está aqui à frente, chamando esse espaço num dia tão simbólico como hoje. Então, eu já deixo aqui a minha grande saudação a vocês, parabenizando por estarem também se organizando, por buscar formas de intervenção política, formas de atuação, de auto-organização e de busca para transformar e não naturalizar essa violência. Exato, né? Porque se a gente vive na democracia, todo mundo tem que ter o seu direito garantido, né? E principalmente a população trans, ela tem que poder viver de acordo com a mesma expectativa de vida de toda a população brasileira, né? E ter vocês nesses espaços que vocês estão é muito importante para a gente conseguir criar políticas de resistência, para a gente conseguir criar planos de apoio e estratégias para que essas coisas parem de acontecer e não sejam naturalizadas, né? Para que as pessoas possam, além de viver a expectativa de vida da média brasileira, para que também possam viver com dignidade, né? Porque viver pensando, se eu morrer amanhã eu vou beber porque vai acabar, a gente não pode mais achar que os nossos e as nossas e os nossos possam viver assim. Inclusive, o Cristiane Navarro, que está aqui na live, perguntou o que é não binário. Alguma de vocês quer responder? Samara pode responder. Posso responder? Eu até vou comentar sobre isso. Nesses dias eu vi uma fala de um parlamentar, eu não me lembro o nome dele porque eu não me apego a isso, que ele estava criticando, né, o movimento LGBT, que cada dia inventa uma sigla, foi a fala dele, né? O movimento LGBT inventa uma sigla para confundir as pessoas, né? Como se a gente confundisse alguém, que a gente... As pessoas que nos confundem, na verdade, né? E hoje a gente tem uma sigla muito, muito grande, que é LGBTQIAP+. Né? A sigla oficial é LGBTQI, mas muitas pessoas usam a sigla LGBTQIAP+, né? E aí a gente faz até um resgate histórico, porque há 10 anos atrás a sigla era GLS, né? Que era gays, lésbicas, GLS e simpatizantes, né? E aí virou GLBT. Eu também, sou dessa época, gente. Ela diz que ela é sapatão velha. É da época do GLS. Do GLS. E aí a gente vai para GLBT, né? A gente vai para GLBT, e aí tempos depois a gente coloca o L na frente, porque justamente a gente entende, né, que as mulheres lésbicas precisam, né,
e ainda é um debate que a gente precisa fazer hoje, que elas precisam de ter o seu protagonismo, porque o debate sobre mulheridades e sobre a homossexualidade das mulheres, né, ainda é vista muito como um tabu. Muitas pessoas falam que mulheres, assim, eu escuto coisas horríveis, né, dizer que mulheres não são lésbicas, que são infelizes, enfim, né, e coisas absurdas e machistas. Inclusive, a gente precisa ainda mais fazer, né? Porque eu fico muito frustrada quando as pessoas falam, eu fui pra parada gay. Eu falo, gente, não é parada gay, é parada LGBT. A gente tem que tirar a gay, porque quando eu escuto, por exemplo, falar a palavra gay, o que me vem na cabeça é a bicha branca, bombada, que mora na Paulista, né? Porque a bicha a que mora na periferia, ela não é gay, ela é uma bicha, ela é uma pintosa. Então, existem essas termologias. Então, a gente tem a sigla LGBTQIA+, que é o L de lésbicas, o gay, o T de pessoas trans e travestis, LGBT, que a gente coloca como uma pessoa queer, que também pode ser uma pessoa não binária, mas o queer ele é mais usado nos Estados Unidos, porque vem de outras referências também, a gente não usa muito aqui. Mas a pessoa não binária é uma pessoa que ela não se identifica com nenhum sexo, né? Ou se identifica com os dois, né? Ela é um menino, mas ela é uma menina. Ela não tem questões de... Ela não precisa ser nem menino nem menina na sociedade, né? Eu posso usar batom, mas eu posso ter barba também. Eu posso usar saia, como eu posso... Porque eu posso ser o que eu quiser. E eu não preciso ser ele ou ser ela. Então, eu sou uma pessoa não binária. Então, geralmente, a minha fala é diferenciada, o meu comportamento, a minha vestimenta, a minha presença como pessoa é diferenciada por conta disso. Porque eu não me apego nem no masculino e não me apego no masculino, no feminino, né? Então, essa pessoa não binária é uma pessoa, não que ela seja dividida, não, mas ela vive conforme a sua própria naturalidade, a sua própria pessoa do jeito que ela é. Então ela pode ser um pouco mais masculina, mas ela pode ser também mais feminina, mas essa questão para a pessoa não tem importância, né? A pessoa não binária é uma pessoa livre e enfim, e eu acho isso muito bacana. Eu acho um movimento muito forte, e eu acho um movimento também que a gente também precisa debater e discutir, porque realmente até para nós, pessoas LGBTs, não entendemos muitas coisas, né? Dos nossos próprios LGBTs. E a gente tem a palavra we, que é intersex, né? Que antes a gente chamava de hermafrodita, mas hoje a gente não usa mais essa terminologia, a gente chama de intersex, que são pessoas que nasceram com os dois órgãos, né, reprodutores, e as pessoas, aí tem as pessoas não binárias e tem o P, que é a pessoa pansexual, que é aquela pessoa que fica com menino, fica com menina, fica com homem trans, fica com mulher trans, fica com travesti, fica com lésbica, é o amor plural, ama todo mundo, não tem distinção de gênero e nem distinção de preferência sexual, né? É o poliamor, assim. Quem sabe um dia a gente, ser humanos, a gente começa a compreender que os nossos corpos não têm limites, a gente pode amar quem a gente quer, a gente pode sentir desejo por quem a gente quiser ter desejo, né? Não importa se é um menino, se é uma menina, se é um homem trans, se é uma mulher trans, né? Que a gente está disposto a amar. Infelizmente, a binariedade, que é de você ser menino, você ser menina, você ser homem ou você mulher, que é isso que é a binariedade, é você ser uma coisa só, ela nos afeta até nisso, né? Eu vim descobrir no Centro de Cidadania o que era pansexual quando eu vi duas travestis lésbicas. Eu não consegui entender. Falei, mas como são duas travestis? E por que... Não, mas não, eu falava assim, tá errado, mas ela é duas travestis, mas aí depois eu falei, gente, mas por quê? Por que duas travestis, ou seja, duas mulheres com pênis, não que são duas mulheres lésbicas, porque são duas mulheres, não podem se amar e não podem viver juntos, né? Por que isso é tão complicado para a gente entender esse amor, né? Porque para algumas pessoas parece tão bizarro, tão monstruoso, né? Então acho que
é uma das questões que a gente tem que debater. Nossos corpos estão aqui para ser amados e é muito difícil achar, né, quem nos ame de verdade, principalmente quando eu falo de corpos trans, né? Infelizmente, durante muito tempo a gente foi muito objetificada, né, pela sociedade. É muito difícil a gente achar pessoas que nos amem, assim. Eu tenho relato muito de meninas que gostam de pessoas, mas eles ainda não estão preparados para assumir um relacionamento com uma mulher trans, não estão preparados para apresentar para os amigos, não estão preparados para apresentar para a família. E é um debate que a gente precisa fazer, né? Esses corpos trans precisam ser amados. Hoje eu sou amada por um outro corpo trans, né? Que tem sido também, acho que um desafio para mim, também um desafio para ele, para conhecer. Mas eu estou conhecendo um outro tipo de amor, uma outra vivência, e estou muito feliz com isso. E saber que não tá errado, não tem problema nisso, né? Eu sou livre para amar quem eu quiser. Se amanhã eu quiser amar uma menina cis, eu vou amar uma menina cis. Se amanhã eu quiser amar um homem cis, eu também vou amar um homem cis. Mas hoje eu tô amando um homem trans. E como é importante dentro da nossa própria comunidade a gente começar a falar sobre isso, né? Falar, acho que sobre pansexualidade e sobre essa abertura, porque obviamente dentro da gente mesmo, a gente que, né, começou a viver a nossa sexualidade no GLS e também vai tentando se enquadrar num padrão do que a gente entende que é o comportamento, que o que a gente sente deve ser, e que de repente a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo outras coisas, a gente vai, né, ampliando os nossos afetos e as nossas percepções, né, das outras pessoas, e como tudo isso se transforma e como a gente tem que se acolher, né? Porque às vezes dentro da nossa própria comunidade a gente tem dificuldade. E como a Sim. Vivi é uma pessoa que defende o SUS, tem uma pessoa aqui, Manuel, perguntou como funciona hoje as assistências para pessoas trans em consultas no SUS. Se bem que talvez seja melhor a Samara responder essa pergunta, não sei. Olha, eu acho que depende muito para estado. Posso falar depois da experiência que eu vejo em Belém. Tá. Isso, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que acontece, né, no Pará, e o que acontece aqui. Eu dizer que, olha, meu sonho vivia conhecer a feira de ver o peso. Eu vejo pela televisão, eu vejo o povo comendo açaí com peixe, e eu me dá água na boca, e acho que é o meu sonho, assim, da minha vida, de estar lá. Não sei porquê, assim, desde muito nova, de muito pequena, assim. E espero que em breve eu possa realizar esse sonho. Aí, quem quiser me convidar aí para uma palestra, para um diálogo, vamos aí para fazer um debate. Só me avisar para eu estar lá para te receber. Vou estar aqui em Brasília. Dançar um carimbó. Dançar um carimbó, comer um tacacá, essas coisas aí. Melhor esperar um pouco, né? A pandemia. Sim. Os números de. Todo mundo tá tomando a sua vacina, vai chegar. Vacinadas, lindas, maravilhosas. Vamos dançar esse carimbó no Ver o Peso. Sim, sim, né? Falar de SUS também é falar de vacina, né? É falar o quanto que a gente está demorando para todo mundo estar vacinado, né? A gente vê os países aí tão à frente da gente, a gente pensa, nossa, por que que o Brasil ainda está tão atrasado? Porque ainda tá morrendo gente, né? Essa semana mesmo eu perdi uma mana trans que morreu de Covid, né? Raika presente, trabalhou no Centro de Cidadania LGBT. 2 semanas atrás também foi outra mana trans que trabalhava na área da saúde, né? Que é a Paula Legno. Paula Legno também presente, né? Faleceu aí na luta, na linha de frente da Covid. Quantos outros corpos têm morrido por conta dessa doença? Quantos corpos não deveriam ter morrido se a gente tivesse um programa de vacinação mais eficaz, se a gente tivesse feito lá atrás os acordos certos, a gente tivesse os debates da saúde certos, né? E se lá atrás, mais atrás ainda, né, em 2018 a gente não tivesse tido tanto ódio político, não tão polarizado, e talvez a gente tivesse um outro presidente, uma outra voz para esse país. Hoje, antes de falar um pouquinho do SUS,
como hoje eu estou na política, a gente conversa, tudo vira conversa política, né? Eu pego um Uber e aí o Uber começa a reclamar e aí eu não me apresento como uma vereadora, mas aí eu começo a perguntar o porquê que ele está achando, o que que ele está achando, o que que ele está achando do presidente. E aí o que eu vejo muito é a questão da polarização e é o ódio. E é muito engraçado que as pessoas que mais criticam a política são as pessoas que não votam. Que falam, eu não dou meu voto para ninguém porque tudo é ladrão, porque tudo é bandido. Né? Infelizmente, nesse país, a gente cresce com o seguinte ditado, que política, religião e futebol não se discute. Mas se discute sim, a gente tem que discutir a política no bar, na igreja, dentro de casa, com os amigos, com a família, na escola. A gente tem que discutir a política sempre, porque a gente vive a política. Se a gente não discute a política, eles vão discutir a política pela gente. E se a gente não faz parte dessa política, essa política não inclui a gente e a gente começa a perecer como a gente perece hoje. Então a gente precisa estar nos espaços de discussão e precisa sim, né? Todo mundo tem direito de se abdicar do seu voto e não votar. Mas votar hoje é um direito. E reconhecer o seu voto, né? Quem que você está dando o seu voto, né? Eu fico muito feliz quando as pessoas falam assim para mim, olha, eu votei no quilômetro periférico e eu tô feliz porque você foi eleita, porque você me representa. Né? Então eu sei que essa pessoa, durante os 4 anos de mandato, vai saber em quem ela votou e vai estar me observando. Agora, quando você pergunta para uma pessoa e fala assim, quem que você votou para vereador? Ah, eu não sei. Caiu a internet dela? Ah, voltou? Voltou. 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 A gente tem que pensar que essa é uma política que eles querem impor pra gente e que a gente não pode acreditar nisso, que a gente vai estar aqui, esse espaço, essa live hoje é um espaço político, é uma live política. Quando a gente vai pra rua, pra manifestação, é um ato também político, né? E a política precisa começar a ser discutida e ser discutida desde cedo, né? Desde cedo nas escolas, desde cedo a começar na periferia. Estou muito feliz com os movimentos que estão crescendo na periferia, como hoje eu estou aqui usando a camisa do Bloco do Beco, que é um movimento, uma corrente política do PSOL, que tem trazido o debate, a discussão política para dentro da favela, para dentro da comunidade. E eu acho que esse é um pouco do trabalho que o Quilombo Periférico traz. E aí, para falar do SUS, né, para falar como que anda o SUS aqui, hoje, aqui em São Paulo a gente tem 28 polos hormonais, uma conquista dos centros de cidadania, uma conquista de pessoas aliadas, né, que entende que muitas vezes o polo hormonal, né, o tratamento hormonal, é uma porta de entrada para a pessoa LGBT. E através disso a gente teve outros também direitos garantidos, como o direito ao nome social, né? A gente teve o direito ao uso do nome social, a gente tem outras questões, assim, direito à saúde que a gente não tinha, né? Eu perdi muitas travestis que morriam em casa porque não iam para o médico, porque iam ser vistas como um ET extraterrestre, iam ouvir piada, o médico não ia olhar na cara dela, porque, infelizmente, isso ainda acontece, né? Eu converso muito com o pessoal, com médico e tudo, quando eu vou para as minhas consultas, e uma realidade que tem que os profissionais da saúde não estudaram sobre transexualidade na sua formação acadêmica, né? Principalmente os que tratam com questões biológicas e simples, não falaram sobre corpos trans. Eles estão começando a falar sobre corpos trans, estudar sobre corpos trans e perceber que esses corpos trans existem, que em uma certa hora eles vão precisar de atendimento médico e eles precisam de saúde agora, né? Então agora que a gente está tomando essa existência que a gente não vai morrer, mais em casa, se a gente tiver com uma dor de barriga, se a gente se machucar, se a gente estiver sentindo alguma coisa, a gente vai procurar o SUS. Porque agora a gente tem nome social, a gente pode sair durante a noite, não, durante o dia, porque antigamente a gente não podia. Então são essas questões. Hoje, em São Paulo, esses 28 polos hormonais, ele atende a região de São Paulo, né? Alguns
por exemplo, do Santa Cecília, hoje é o mais, que atende mais pessoas, né? Tanto ele quanto o CRD, mas, por exemplo, a gente, hoje, o único polo hormonal que atende adolescentes trans é o do CRD, né? E que é um número de atendimentos trans muito pequeno comparado ao número de pessoas trans adolescentes que existem no país. E é um debate muito complicado de fazer, né? Só que tem jovens que está entre 15, 16, 17 anos, que já tem essa transição afirmada, que já reconhece o seu corpo como corpo trans e que não precisa viver 3, 4 anos de sofrimento, né? A gente não quer implantar ideologia de gênero, a gente não quer hormonizar, né, esses corpos adolescentes, mas a gente quer atendê-los e acolher, né, e falar para eles, olha, tá tudo bem, fica tranquilo, a gente vai te ajudar, a gente vai te apoiar. Na hora que você estiver preparado, a sua família estiver preparado, você vai fazer seu tratamento hormonal, né? Eu vim viver tentei transicionar aos 18 anos, na periferia, onde manas minhas morriam a todos os instantes, das piores formas. Eu desisti da minha transição, destransicionei, e aí só aos 27 anos, né, 26, 27 anos eu volto a transicionar. Transiciono dentro de uma ocupação do movimento de moradia, que também foi uma luta também, foi muito diferente, né, esse processo de transição, mas ele veio também por conta do projeto de estar numa luta, de estar numa resistência, de me entender como um militante do movimento de moradia na época. Isso que me deu mais força para fazer o processo de transição, mas o processo de transição, como eu falei no começo da live, não é um processo fácil, né? Se você é um corpo trans e é um corpo trans periférico, é um corpo trans negro, ele vai ser mais cruel ainda para você, né? E hoje, eu acho que o principal debate em todas essas questões é a questão dos adolescentes trans, né? Eu trabalhei no Centro de Cidadania e eu recebia muitos adolescentes trans que eram expulsos de casa porque começaram a subir a sua transexualidade, né? Isso é uma realidade, né? Eu lembro de uma vez um jovem que ele falou assim, minha mãe falou que até aceita se eu fosse gay, mas não ia aceitar que eu fosse trans. E eu não sou gay, eu sou trans, eu sou uma mulher, né? E minha mãe me colocou para fora de casa e ele estava lá. E aí ele tinha apenas 17 anos, nem para um centro de acolhida ele podia ir um centro. E várias outras questões, por exemplo, a gente aqui em São Paulo, a gente tem 2 casas de acolhimento para mulheres trans, mas a gente não tem ainda nenhuma casa de acolhimento para homens trans, né? E os homens trans ainda estão abandonados nessa cidade e é uma realidade que existe. Os homens trans existem, né? Muitos estão trabalhando aí em trabalhos insalubres. Recentemente eu tive um grande amigo meu, um rapaz trans que trabalha, não por ele ser trans, mas por ter que trabalhar como integra de delivery, foi vítima de um acidente, né? Por conta das questões que essa população está vivendo, porque precisa trabalhar, né? Então, são muitas questões que acomete. Hoje, graças a Deus, o SUS tem dado um suporte, tem oferecido atendimento, né? O número de algumas cirurgias aumentou, mas ela ainda é muito pequena. Tudo bem que a gente vive em tempo de pandemia, mas existe muita disforia nos corpos trans, né? É muito duro para uma mulher trans ficar 5, 6, 7 anos vivendo com algo no seu corpo que ela não reconhece, não te representa, né? Então, a gente entende o processo, mas entende que é muito angustiante, né? Tanto para um homem trans, né, tanto para uma mulher trans, de estar na fila, é uma ansiedade muito grande, né, você esperar para fazer uma cirurgia tão sonhada, ou para retirada da mama, ou para retirada, ou para resignificação do seu órgão, porque você não se identifica, né, com aquele seu órgão, você não quer, e aquilo ali te traz. Então, é um debate que também precisa ser feito. E tenho amigas hoje que ainda estão há 9 anos na fila do SUS e não conseguiram, precisam entrar com processo na justiça para conseguir fazer a cirurgia de ressignificação. E isso é muito doloroso, isso é muito cruel
para essas pessoas. Então, acho que é um pouco do cenário que a gente vive. Eu acho que acredito que a gente precisa ainda mais de políticas públicas inclusivas para a área da saúde, para atender e cuidar dessa população LGBT, tanto aqui em São Paulo, mas como no país inteiro. E Então, aí, gente, Vivi, pra você falar um pouquinho da eu vou experiência em falar Belém. e daqui a pouco eu vou precisar sair, né? Que meu celular tá até dizendo aqui que já tá com pouca bateria. Aí eu vou dar uma descansada, que amanhã cedo já tô lá na Câmara. Mas, assim, a questão central é entender que pessoas trans, travestis, não binárias, são pessoas que precisam de todos os serviços de saúde. Que às vezes parece que quando se fala em saúde, está falando apenas de aquele específico, né? O atendimento de combate à IST, né? Como a Samara falou, que antes ela era chamada só para falar sobre isso. Parece que são só nesses momentos isolados, nesses cuidados isolados. Não se fala, por exemplo, de um atendimento realmente de atenção integral. E essa atenção integral, ela tem que partir de uma melhor capacitação de profissionais de saúde. Né? Eu vejo que hoje já se evoluiu muito. Na minha época, nem se debatia isso. Quando a gente queria debater isso, os professores diziam que isso não tinha nada a ver. Que isso eram assuntos que não... que a questão de gênero ou sexualidade não poderia ser debatida ali naquela aula, porque isso aí não tem a ver com a saúde. E hoje nós sabemos que são marcadores, né? Que são determinantes sociais do processo de saúde e doença. Então, é pensar um SUS que também valorize os seus princípios de integralidade, universalidade, equidade para toda a comunidade LGBT, né? Então, acho que esse é um ponto central. E no Pará, a gente tem muita dificuldade, porque não é uma política que é implementada efetivamente, né? Agora que nós estamos começando a avançar com a mudança, por muita pressão, porque com a entrada de mais pessoas da comunidade LGBT nas universidades, se fez uma pressão maior para que esses temas fossem abordados. Então, isso começou a dar uma certa mudança, né? Mas que nós precisamos também, do ponto de vista do incentivo e dos investimentos para essas áreas, né? Precisa ter casa de acolhimento, que aqui no Pará ainda não existe, né? Não, nessa dimensão ideal que nós gostaríamos, né? São mais iniciativas pontuais. Precisa-se ter uma política de atenção integral em todos os lugares, em todas as unidades básicas, nos hospitais, nos centros de reabilitação. Não dá para pensar em isolar, em segregar. Não, aqui, por exemplo, nós temos a Casa Dia, que é onde faz o atendimento das pessoas que vivem com HIV e AIDS, e também faz o atendimento de pessoas trans para redesignação sexual e outros atendimentos. E é um local totalmente sucateado, né? Hoje, nós pegamos, atualmente, a Prefeitura de Belém é do Edmilson Rodrigues, do PSOL, né? E que ele está tentando mudar essa realidade, né? A partir de investimentos, de prioridades, de mudança de gestão, de tentar buscar formas, né? Que possam colocar mesmo com centralidade essa política. Mas nos governos anteriores era mais um espaço de fazer um curral eleitoral ali com as pessoas da direita, né? E que muitas vezes era usado como moeda de troca, né? E, inclusive se utilizando da realidade sacrificada, né? Da realidade dura dessas pessoas para poder agir por interesses de usar aquilo em favor de interesses de outros. Então, acho que nós temos que começar a pensar a necessidade de políticas amplas. Como é que eu falo de políticas amplas? Não é pensar só no localizado aqui o específico. É pensar que a comunidade LGBT, em especial as pessoas trans travestis, precisam de um atendimento de qualidade em todos os lugares. Se elas machucaram em pé, como foi o caso quando ela falou, alguém se machucou, que era entregador de delivery. Se a pessoa se machucou, ela precisa ter um atendimento ali, diferenciado. Não é porque ali não é um local para atendimento de pessoas LGBTs
né? Que não vai ser atendido com qualidade. Por que esse não é o local? Porque, na verdade, nenhum local foi preparado para isso, infelizmente. A gente tem que entender que a gente vai ter que fazer a pressão, inclusive nós como parlamentares, de fiscalizar isso. De ir lá atrás, de ver, está acontecendo atendimento, como é que está sendo feito, está sendo efetivado aqui o direito à saúde de toda essa população, ou isso está sendo negligenciado. Então, eu acho que esse é um passo importante que tem que ser dado, de entender que a saúde tem que ser vista na totalidade e não de forma fragmentada. E não, aqui é um local de atendimento só LGBT. Não, aqui não pode. Aqui LGBT não pode ter uma dor de barriga que não vai entrar aqui nessa UPA. É um absurdo, né? Então, nós temos que ter essa totalidade. E hoje eu vejo muita dificuldade. E é uma dificuldade que é estrutural também, né? Porque a sociedade, ela é reflexo disso. Ela é reflexo de todo... Ela reproduz, né, todas essas opressões. Então, nós temos uma tarefa imensa de poder destruir essas estruturas ali, de combater, de mostrar que não. Vai ter, sim, corpo trans aqui. Vai ter, sim, mulheres lésbicas e bissexuais aqui. Vocês vão ter que aceitar e vocês vão ter que se adaptar e buscar formas de atendimento de qualidade para toda essa população. Aqui esse é o central. Queria aqui agradecer ao convite, né? Obrigada, Yara. Obrigada a todo mundo do setorial LGBT de São Paulo. Obrigada, Samara. É uma honra estar dividindo o mesmo espaço contigo. Tá? Sinta-se acolhida. Já tem vários comentários no chat aí de pessoas que já querem te acolher também no Pará. Sem teto tu não ficas. E eu queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Eu vi que tem gente de todo canto, gente do Nordeste, tem gente do Norte, tem gente do Sul, do Sudeste, todas as regiões tem gente aí assistindo a gente. Então isso é muito bom, saber que nós temos essa visibilidade, né, de vários cantos do Brasil, porque a nossa luta é uma luta que ela tem que ser com a cara dessa diversidade de todas as regiões, né? Não dá para falar da pauta LGBT, da luta, dos nossos debates, se isolando. A gente precisa fazer essa troca, fazer essa vivência, fazer essa construção coletiva. Então, muito obrigada a todos e todas e todes. Vamos com tudo, fora Bolsonaro, pela garantia de direitos e da vida. Vidas LGBTs importam. Obrigada. Muito obrigada, viu, Vivi? Bom retorno Beijo, aí Vivi. para Brasília. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Espero que o Brasil melhore, né? Para a gente poder fazer umas caravanas para Brasília, para a gente poder ir para Belém, para a gente fazer conferência LGBT do PSOL e botar todo mundo para conversar e trocar. E eu acho que essa ponte também é muito boa, até para a gente trocar experiências e pensar em boas práticas, o que funciona melhor aqui, o que funciona lá, para a gente pegar essas pequenas micro-realidades locais e expandir, né? E você representando a gente lá em Brasília é muito gratificante. Muito obrigada mesmo. Obrigada. A gente está chegando no final também. Samara, fica à vontade para fazer as suas considerações finais, ou se tiver mais alguma coisa que você não falou, que gostaria de falar. Fiquei muito feliz, eu estava lendo aqui os comentários, né? A realidade da saúde para a pessoa LGBT, acho que é uma pauta que a gente tem que trazer como pauta central, né? E discutir nacionalmente, né? Eu acho que vai ser um grandes eixos aí para quando a gente for fazer a nossa conferência LGBT, a gente trazer a questão da saúde, a questão da saúde mental da população LGBT. Eu acho que a gente precisa de fazer isso com urgência e eu acredito muito, né? Eu só queria muito agradecer a todas, a todos e a todos, né? Que assistiram, que estão aí ao vivo, fazendo os comentários, né? Continuo trabalhando com muita luta e resistência. O nosso gabinete está trabalhando online, a gente está atendendo as demandas, né? Somos em seis vereadores, né? Nós 5 co-vereadores e a Helene Mineiro, a nossa vereadora. E está sendo muito trabalho, né? Está sendo um desafio grande, mas está sendo muito bom,
né? Essa semana foi uma semana um pouco dura, né? A gente teve o assassinato de um jovem pela polícia, né? Em uma das regiões que a gente atua, na Zona Sul de São Paulo, né? Então eu queria aproveitar esse momento de fala para conversar com essa família, né, desse jovem que foi vítima, né, mais uma vez desse genocídio desse Estado, né, dizer que esse genocídio tem que acabar, essas ações truculentas da polícia precisam sim ter fim nesse país. Não podemos mais perder nossos jovens por conta de abuso, né, o abuso de poder, né? E nesse mesmo dia, que foi um dia depois das manifestações do 13 de maio, teve várias ações aqui em São Paulo, né? Ações truculentas da Polícia Militar, né? Várias prisões de vários jovens. Então, queria dizer que nosso corpo preto ele vai resistir sempre, né? E que essa semana não foi uma semana fácil para nós dos movimentos sociais, para nós que estamos na política, que faz esse enfrentamento, né, a esse genocídio, né? Também tem a semana, né, que hoje é o dia, né, da luta LGBT, dia 15 de maio, que foi o dia do meu aniversário, também da é o dia do orgulho de pessoas trans e travestis. Então essa semana foi uma semana de muita luta, de muita resistência, né, e de entender que o espaço que a gente ocupa é um espaço político, mas é um espaço político de resistência, né? Tá nesse espaço vão ser 4 anos de muita luta e que a gente está preparado para lutar e a gente está preparado para lutar junto, né? A gente precisa de todos para lutar junto com a gente, LGBTs, mulheres, pessoas periféricas, pessoas negras, enfim, todo mundo, as pessoas indígenas, todos precisam estar com a gente, né? E que a gente vai precisar, assim, de fazer muita luta. Esse país tem como melhorar, esse estado tem como melhorar, né? A gente só precisa de entender o processo que a gente vive, compreender esse processo e fazer luta, esperar essa vacina chegar para todos, para a gente começar a se organizar, se mobilizar para que as coisas estejam efetivamente, de fato, como elas devem ser e como elas precisam caminhar para a melhoria de todos, né? O que a gente não quer, a gente não quer boa vida, não. A gente quer direito de trabalhar bem, de morar bem, de estudar bem e de viver bem. Eu acho que todo mundo merece e precisa disso, está na Constituição. Ninguém precisa passar fome, ninguém precisa passar frio, ninguém precisa morrer à míngua, né? Para que outras pessoas se enriqueçam mais e tenham muito mais privilégio. Chega, todo mundo tem direito a uma vida digna e de qualidade. E eu acho que é muito disso que o Quilombo Periférico traz, eu acho que é muito disso de que outras candidaturas estão trazendo. Tenho acompanhado outras candidaturas, como Pretas por Salvador e outras mais, né, coletivas, e tenho ficado muito feliz com esse cenário, né? Não haverá retrocesso. É isso, gente. Muito obrigada Ah, mesmo. Boa maravilhosa. noite. Meu, muito obrigada, Samara. Eu acho que quando vocês ganharam ano passado, todo mundo ficou muito emocionado, né? Eu fiquei muito emocionada e lisonjeada, porque a gente está aqui sempre lutando e a gente sempre quer ganhar, mas a gente sabe que como a gente é resistência, quase sempre a gente está perdendo, né? E quando a gente ganha, é muita felicidade. É muito importante, né, vocês estarem lá, exercendo um mandato coletivo, que já é uma coisa inovadora dentro do processo político que a gente vive, né? O quanto isso também é transgressor e é bonito e é importante e tudo isso que você falou de como a gente precisa de pessoas para garantirem que a gente tenha acesso a tudo isso que você acabou de falar. E pensando aqui um pouco que hoje eu descobri que, né, a senhora estuda meio ambiente e que a gente tem muita coisa para falar. E a pauta ambiental no nosso país, por exemplo, é uma coisa urgente. E que a gente não tem que... né? Obviamente que no dia 17 de maio a gente tem que falar. Mas em outros dias e outras datas a gente tem que falar sobre várias coisas, né? E que talvez em junho aí, no dia do meio ambiente ou em outras pautas que a gente nos reencontre também
para pensar em projeto urbano, para falar sobre cidade, para falar o que você entende sobre meio ambiente, para a gente falar sobre meio ambiente e direitos humanos, né? Para a gente também tirar Plano essa. diretor da cidade. Exato, que meio ambiente não é ficar abraçando árvore, né? É muito, muito além. E espero que a gente possa se reencontrar de novo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vamos falar sim, gente. Um bom finalzinho de noite, bom começo de semana aí para todos e que vai ter luta sim e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigada a toda a nossa audiência, todas, todas e todos. Sigam a Só gente. queria fazer um último agradecimento do setorial LGBT, do PSOL, que né, proporcionou essa live, nosso setorial aqui da capital, e a todo o pessoal, ao Plano Periférico, a você e a todos que estão assistindo. Gratidão mesmo. Obrigada.